Você sabe como um jovem se torna um homem maduro na Grécia Antiga? Fique até o final e você saberá. Fala galera, eu sou o Rodrigo, esse é o meu lado e meu amigo Lucas. Nós somos estudantes de filosofia. No vídeo sobre amizade, pessoal, que eu vou estar deixando aqui e recomendo que assistam, lá nós vamos abordar a amizade para Aristóteles, o que ele achava disso. Então, recomendo muito que assistam. Vamos lá. No vídeo sobre amizade, pessoal, vocês viram que nós falamos um pouco sobre o amor. Então, muitas pessoas procuraram eu e o Lucas para saber um pouco mais sobre o amor. Foi então quando a gente decidiu falar um pouco sobre o que é o amor para os gregos, né? Para os gregos clássicos. Hoje, como vocês viram aí no título, é o amor no banquete. É o amor para Platão. Pessoal, antes de mais nada, já vão se inscrevendo, curtam, compartilhem este vídeo, ative o sino da felicidade para vocês saberem de todas as novidades. Aliás, segunda-feira está vindo um vídeo novo que é uma novidade. Você não pode perder, pessoal. Bom, hoje o assunto é sobre amor platônico. Lucas, o que você tem para apresentar para a gente? Olá, galera, primeiramente. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o banquete de Platão. É uma história fictícia, onde Platão ele pega alguns personagens ali da época, ali da Grécia Antiga, e ele, faz uma história. Esse banquete, era algo difundido muito ali na Grécia Antiga. Entretanto, Sócrates ele dá uma repaginada, vamos dizer assim, algo que ainda estava meio extinto ali desse banquete, que é o quê? Que é organizar esse banquete para os jovens da época, os jovens ali da polis, poder ter um acesso com os seus mestres. Então, é uma forma de confraternização, vamos dizer assim, onde se encontravam os seus alunos juntamente com os seus mestres. Enfim, o banquete ele tinha um ritual, vamos dizer assim. Ele começava com a refeição, que eles davam o nome de deipnon, e depois eles partiam para uma bebedeira. Então os gregos lá atrás já bebiam já para conversar, para distrair a cabeça, para socializar. Então essa bebedeira era chamada de poto. Enfim, ali, nessa ocasião onde Platão descreve o banquete, ele coloca vários personagens de várias personalidades. Personagens ali da época, sim, que nem Ágadon, por exemplo, que era um poeta trágico da época. E assim, fora isso, que Ágadon também era o dono do rolê, entendeu? Ele que organizava ali a festa. Enfim, Sócrates também estava nesse banquete. E é uma grande personalidade também do período. Data-se que o Sócrates ali era um grande comediógrafo, ou seja, ele era um poeta cômico, assim, apesar de não ter escritos de Sócrates, ele era bem zoeiro, então eles colocavam esse título a ele. Enfim, o banquete, existem 7 personalidades ali que vão ser descritas por Platão. Fedro, Pausânias, Enaxímaco, Aristófanes, Ágaton, Sócrates e Alcibíades. Bom, se relata no livro que existem mais personalidades, mas eles não aprofundam ao respeito. E assim, como a ideia se inicia por Fedron foi o que queria falar sobre o amor, queria falar sobre Eros. Então, o início do banquete começa com as suas palavras, as suas contemplações a respeito de Eros. E aí eu passo a bola para o Rodrigo. Como o Lucas disse, o Fedro é o primeiro a dialogar sobre o Eros. O Eros, galera, é um deus grego da mitologia grega, né? Então, o que o Fedro dizia? Ele dizia que o Eros, ou seja, o amor, ele é muito mais do que um sentimento. Ou seja, ele não é um sentimento, ele é um deus. E acima de tudo, é o grandíssimo Deus, é o maior Deus, né? Que é o Eros. E para Fedro, galera, o Deus, ele era o mais grande porque ele era o mais antigo, ou seja, ele era o mais vivido. Logo, ele tinha mais conhecimento do que ele fazia ou deixava de fazer. Ele era, de certa forma,
mais conhecedor. Bom, e o Fedro, então, ele vai dizer que ele condena esse Eros, né, por interesse, ou seja, esse Eros por essa paixão sexual, simplesmente, dizendo que não é um sentimento, mas que é um Deus grande. O próximo, galera, que eu vou citar, eu infelizmente não vou falar de todos, que é para o vídeo não ficar muito grande, porque eu sei que vocês não gostam de vídeo com mais de 12 minutos. Mas fiquem ligados aí que ao final a gente vai falar o que pouca gente diz sobre a filosofia grega. O próximo filósofo é Aristófanes. Aristófanes, ele começa dizendo sobre um mito, de como surgiu o homem, dizendo que o homem, pessoal, e a humanidade era um só, como se fosse uma pessoa só. Mas por conta da fúria dos deuses, Eros então interveio e repartiu-os no meio, né? Fazendo assim o homem e a mulher. Ou seja, depois disso, o homem nunca mais andou inteiro, sempre andou procurando a sua outra metade. Quantos aí na casa de vocês, nunca, ou na escola, ou na rua, nunca ouviu falar assim, e aí, já encontrou a sua cara metade? Ah, você está à procura da sua outra metade da laranja? Pessoal, quando eu escuto sempre isso, sempre me vem à mente o mito da origem do homem que eles diziam lá na Grécia Antiga. E por fim, pessoal, mais um exemplo aqui é o de Sócrates, que é a palavra final. Ele vai dizer que o Eros não é nenhuma figura divina, mas é a busca, é o desejo. Eros, ou seja, ele não é um deus e não é também uma pessoa. Ele é exatamente o intermediário entre o mortal e os imortais. Dizendo assim que também o Eros, ele não é belo, mas também não é feio. Ele é o intermediário. Ele não é feio e está em busca da beleza total. E é muito bom que ele dá um exemplo dizendo sobre filósofos. O Eros é o próprio filósofo. A figura do filósofo em si é o próprio Eros, né? Porque ele vai dizer o seguinte, que o filósofo é uma pessoa que está no intermediário entre a ignorância e a sabedoria. Ou seja, nós não somos ignorantes e nós desejamos a sabedoria. Então ele vai dizer que o Eros é aos filósofos. E bom, galera, e aqui dá-se a palavra final do Sócrates. Então, como prometido, o Lucas vai trocar uma ideia com vocês. Então, galera, bom, essa é uma coisa que poucas pessoas falam, mas que era normal na Grécia Antiga. Assim, os jovens na Grécia Antiga eram embelezados pelos gregos, sabe? Eram criaturas divinas, assim, pela sua sapiência, pela sua sabedoria. E o jovem, para os mais velhos ali, eles tinham uma maneira de tratamento diferente. Ou seja, os jovens na Grécia Antiga usava-se da pederastia. Enfim, eu acho que para assim ser mais claro, os mestres tinham relações com os seus alunos, mas isso era normal para eles, sabe? Então, eu vou deixar aqui uma palavra de Foucault, de 1984, que ele vai falar um pouquinho a respeito disso. Os gregos não o punham como duas escolhas excludentes, como dois tipos de comportamento radicalmente diferentes: o amor ao seu próprio sexo ou o amor pelo sexo oposto. Enfim, o amado, diferente do amante, tinha que resistir principalmente nos desejos físicos. Assim, consistia em um aprendizado de controle do amante em um domínio de si próprio. Assim, se o jovem continha seus próprios desejos, poderia ganhar uma posição de poder na polis. Por isto, a pederastia era considerada uma passagem do adolescente para sua maturidade. Eu acho que, bom, os gregos antigos, eles tinham essa forma de tratamento com os jovens. Eles tinham a contemplação do externo, do mundo, totalmente diferente da gente. Então, era algo que aproximava os jovens dos seus mestres ali no período
e que não tinha esse preconceito, não tinha essa forma de pensamento que a gente tem hoje. Então é meio estranho de se comentar isso, poucos filósofos, poucos professores falam isso dentro de sala de aula, mas é algo necessário para entender, porque muitos textos que a gente vai ler de filosofia, eles dão essa aproximação do seu mestre com o seu aluno, e a gente fica meio assim, mas é uma aproximação muito íntima, mas era algo que acontecia, então era algo normal. E era necessário para que um jovem grego passasse a ser, então, um homem maduro, cidadão da Grécia Antiga. Bom, então, como vocês viram, só para concluir, portanto, Sócrates acreditava que o eros, ou seja, o amor é o desejo, né? Ou seja, de novo, é o intermediário entre os mortais e os imortais, né? Os homens e os deuses, né? A ignorância e a sabedoria, o feio e o belo, enfim, é o intermediário de tudo isso. Pessoal, aqui na barriga do Lucas está o vídeo sobre filosofia clássica. E na minha barriga está o botão de inscreva-se. Pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam neste canal, que vocês curtam este vídeo, comentem se vocês gostaram deste vídeo, se vocês estão gostando, se vocês querem que nós nos aprofundemos mais, o assunto que vocês querem que a gente traga. Pessoal, então foi isso. Muito obrigado e até um próximo. Valeu!